Muito obrigada, agradeço o convite, o honroso convite para participar desse evento, feito pelo senador Márcio, pelo colega Savares. Realmente, assim, é uma oportunidade ímpar para para eu poder também receber a colaboração dos colegas, né? Como a gente comentou na aula de ontem, nas palestras de ontem, o curso era para ter sido realizado o ano passado, mas eu acho que o fato da gente ter postergado a realização desse curso para depois dos decretos e dos regulamentos que a administração, então, adotou para a interpretação das emendas, eu acho que acabou nos trazendo até mais conteúdo para a gente debater. Tá? Então, assim, agradeço realmente o convite feito pelo doutor Márcio, pelo Savares, e em nome de quem eu cumprimento todos os colegas da data de hoje. Né? Como eu coloquei para o Savares, eu acho que eu estou isenta de fazer cumprimentos de gênero, né, Savares? Porque eu sou mulher, né? Então eu posso não fazer cumprimentos de gênero. Bem, colegas, eu preparei um material que eu quero compartilhar com vocês, depois acho que a escola pode compartilhar, mas a minha ideia é focar mais no debate de algumas questões que estão me inquietando e que eu tenho verificado que a interpretação do INSS me parece que está sendo um pouco além das próprias disposições da emenda constitucional. Então, além do problema da emenda constitucional em si, né, até que ponto a emenda constitucional é constitucional, a gente sabe que tem uma DIN, eu acho que a mais completa é do Partido dos Trabalhadores, onde traz várias questões, né? Além dessa DIN propriamente dita, né, a gente tem o ofício, aquele primeiro que saiu, as portarias e os decretos que saíram regulamentando essa matéria. Então, a gente vai ter que, eventualmente, reconhecer a inconstitucionalidade de ofício, de um ofício, não é ex ofício, é de um ofício expedido pelo INSS, de uma portaria expedida pelo Ministério da Economia, ou até de um decreto, né, regulamentador da matéria, porque até então a gente não tem lei, né? Nem mesmo uma lei mudando a 8.213, adequando ao nome da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por tempo de contribuição, que foi modificada em 98, nem isso foi feito até hoje, né? Então, até hoje a gente não tem uma lei que tenha modificado a 8.213, adequando a reforma de 1998. Então, quanto mais a reforma de 2019, né? 20 e tantos anos depois, nem isso a gente conseguiu ganhar do nosso legislativo, né? Bem, peço para vocês que vocês deixem o celular de vocês próximo, porque a minha ideia é a gente fazer um debate com base colhendo um pouco a posição de vocês em relação a algumas questões que estão me inquietando, tá? Então, eu vou tentar fazer uma abordagem mais rápida da matéria, assim, comparando o que foi modificado da legislação anterior, da legislação posterior, apontar algumas inquietações minhas, né? Tanto na questão da inconstitucionalidade da norma constitucional, quanto da inconstitucionalidade do decreto, para que eu possa, eventualmente, para que a gente possa colher aqui qual é a impressão inicial de vocês em relação algumas questões que estão sendo travadas nos benefícios por incapacidade, tá? Então, peço que vocês deixem mais ou menos perto o celular, que vai ser no final, sei lá, acho que em meia, 40 minutos finais da minha exposição aqui. Bem, então, vamos começar com o material que eu preparei para vocês. Então, a nova Previdência, quais são as modificações que foram feitas em relação aos benefícios por incapacidade, tanto no RGPS quanto no RPPS, tá? Primeiro, eu fiz um rol da legislação que foi modificada desde a primeira grande reforma, que foi a emenda constitucional, a reforma da Previdência, que foi a emenda constitucional 20 de 98. Em relação ao RPPS, a idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público, e com relação ao regime geral de previdência, a exclusão da previsão na Constituição
das aposentadorias serem calculadas com base na média dos últimos 36 salários de contribuição. Isso permitiu que a Lei 9.876, como todos sabem, alterasse o salário de benefício para considerar, então, a média dos salários de contribuição, considerando 80% do período contributivo, e instituísse o fator previdenciário. Tão somente nas aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, mas aí facultativo. Depois nós tivemos a emenda constitucional 41, que passou a prever, então, o cálculo da aposentadoria de servidor público pela média da remuneração, não mais pelo cargo da ativa, né? A Lei 10.887, que regulamentou esse cálculo pela média da remuneração, semelhança do que já estava sendo feito em relação ao RGPS, mas sem a instituição do fator previdenciário, porque para os servidores públicos a idade mínima entrou como requisito, como critério para a concessão do benefício, então não precisou ser introduzido no cálculo do benefício. Depois a emenda constitucional 47, que aí veio justamente no movimento contrário que a gente vinha vindo até então, de redução do âmbito de proteção do direito fundamental à previdência, né? Quando se previu a possibilidade de aposentadoria especial para portador de deficiência no RPPS, no RGPS e atividade de risco no regime próprio de previdência. Aí também a emenda constitucional 70 de 2012 veio nesse movimento contrário, onde se permitiu a concessão de proventos de aposentadoria por invalidez permanente para os servidores que tivessem ingressado até a emenda constitucional 41, com base na remuneração da ativa, inclusive dando efeitos retroativos, revisando os benefícios concedidos entre a emenda constitucional 41 e a 70. Mas só para os servidores que haviam entrado, né, no serviço público até a emenda constitucional 41. Posteriormente, nós tivemos a emenda constitucional 72, regulada pela Lei Complementar 150, que estendeu os benefícios acidentares aos empregados domésticos. A Lei 13.135, que limitou a renda mensal inicial do auxílio-doença com base na média dos últimos 12 salários de contribuição. Eu fiz um apanhado das modificações, apenas focando mais especificamente os benefícios por incapacidade, tá? Então, por isso é que é tão limitada a análise de cada um dessa nova legislação trazida, tá? A Lei 13.457, fixando, então, a DCB com pedido necessário de prorrogação na concessão do auxílio-doença, que gerou aquela interpretação agora que a gente tem adotado, que há falta de interesse de agir quando o segurado não faz esse pedido de prorrogação administrativa, no caso de auxílio-doença. Depois, a Lei 13.843, que nos trouxe de brinde, né, uma nova enxurrada de ações de benefícios por incapacidade, porque instituiu esse programa de revisão de benefícios por incapacidade, onde os peritos acabaram ganhando, inclusive, bonificação, né, para revisar os benefícios, e isso acabou repercutindo na nossa realidade diária, né? E também excluiu do direito ao auxílio-doença o segurado recluso em regime fechado. Mais recentemente, às vésperas da emenda constitucional 103, veio a medida provisória 905, que previu o contrato de trabalho verde e amarelo, e trouxe o cálculo do auxílio-acidente em 50% da aposentadoria por invalidez no RGPS. Essa medida provisória não foi convertida em lei, foi revogada pela MP 955. Bem, e aí nós chegamos na emenda constitucional 103, que veio a trazer o quê? Né? Ontem a gente teve um debate de várias questões importantes, e a gente conseguiu avançar bastante nesses novos dispositivos, né? Mas, basicamente, então, aqui para o que nos interessa, o cálculo dos benefícios com base em 100% do período contributivo, né? Não mais 80% com direito de exclusão dos piores salários de contribuição. Agora eu utilizo todo o período contributivo. Uma renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente com coeficiente partindo de 60% do salário de benefício, não mais 100%, como era antes, né? Pelo menos para o regime geral da Previdência Social, para a RPPS não era assim, a não ser a aposentadoria decorrente de causa acidentária, daí essa sim manteve-se o coeficiente de 100%, tanto para o RPPS quanto para o RGPS. E, por fim, a exclusão de aposentadoria no valor integral,
tanto de servidor, né, quanto do segurado do regime geral da Previdência Social, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, porque até então se permitia, pelo menos para o servidor, para o RGPS era sempre de 100%, mas para o servidor se garantia o valor integral dessa aposentadoria por invalidez. Bem, quais foram os regulamentos, então, trazidos no âmbito do INSS? Primeiro, o ofício, né, o ofício 6 circular 064, de 30 de dezembro de 2019, que trouxe alguma orientação para os servidores de como deveria ser interpretada a emenda constitucional 103. Em seguida, as portarias 450 e 528, de abril de 2020, depois o decreto 10.410, que foi o primeiro decreto que alterou o regulamento da Previdência Social, na parte mais ampla, né, adaptando a emenda constitucional 103, só que ele trouxe um problema já de origem em relação aos benefícios por incapacidade, porque ele excluiu do período de graça os 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Eu me lembro que, na época, vários colegas questionaram essa questão, no grupo de WhatsApp, que a gente tem até dos juízes previdenciários, né? E isso, graças a Deus, foi corrigido pelo decreto 10.491, porque a emenda constitucional em nenhum momento mexeu nessa questão de prorrogação do período de filiação após cessação das contribuições, né? Então, o decreto 10.491 corrigiu essa questão, reintroduzindo como período de graça 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. E aí, nada que estava ruim não pode ficar pior ainda, né? Nós tivemos as leis que regulamentaram o fechamento das agências do INSS, porque começou a pandemia em meados de março do ano passado, e o INSS simplesmente fechou as portas e simplesmente nenhum segurado mais tinha direito a requerer nenhum tipo de benefício, inclusive, né, nem mesmo por incapacidade, porque se a gente está no meio de uma pandemia que tem por pressuposto justamente a contaminação em massa e a incapacidade e a doença, né, que pode gerar muitas vezes a incapacidade para o trabalho, no meu sentir, um dos órgãos mais essenciais, além dos hospitais, deveria ser a manutenção da abertura das agências do INSS, né, e a manutenção do trabalho dos peritos médicos. Mas não foi o que aconteceu, as agências do INSS foram fechadas, e a Lei 13.982 previu a antecipação, né, que na verdade se transformou num grande atraso, né, de análise dos auxílios-doenças no valor de um salário mínimo mensal por 3 meses até a realização de perícia médica federal. Aqui, eu vejo assim que a gente acabou tendo uma enxurrada de ações e cada juiz acabou analisando essa questão de uma forma diferente, né? Muitos acharam que só tinha pretensão resistida para pedir essa antecipação, que com relação ao benefício em si, deveria esperar a análise do INSS. Eu lembro aqui da questão do direito fundamental à previdência social, eu acabei fazendo um trabalho de conclusão no mestrado da PUC, justamente analisando as medidas retrocessivas, né, do direito fundamental à previdência social. E quando a teoria constitucional moderna fala dos direitos fundamentais, e em especial dos direitos fundamentais sociais, onde se questiona um direito subjetivo à prestação originário, né? Mas se traz a ideia de que de todos os direitos fundamentais, inclusive dos direitos sociais, se extrai também uma perspectiva objetiva, que obriga o Estado a quê? A legislar em relação ao amparo social previsto em tese na legislação constitucional, mas também trazer procedimentos, né, regras e procedimentos e possibilitar o acesso ao benefício ou a prestação social prevista na lei já concretizada.
Nesse caso específico, eu me questiono até que ponto o fechamento das agências do INSS não obstaculizaram justamente este amparo previdenciário, que garante esse direito fundamental, justamente num período que mais se necessitava do amparo, né? Simplesmente fechando as portas e criando um obstáculo enorme para o acesso ao benefício por incapacidade, né? Aos benefícios por incapacidade. Aí vamos dizer, mas na verdade os segurados podiam acessar a internet e fazer pedido pela internet, né? Muitos sabem que a maioria dos segurados são pessoas extremamente carentes, né, que sequer têm computador ou mesmo internet, acesso à internet, e um dos grandes problemas é que, efetivamente, os peritos médicos pararam de trabalhar. E aí, tanto a portaria conjunta, né, depois essa portaria conjunta 93/81, que previu quais seriam os requisitos para deferimento desse benefício com base em atestados médicos, previu requisitos bem fechados desses atestados médicos, e quem analisou, na verdade, pelo menos da prática que eu tive, foram os servidores do INSS, e não os médicos. Então, não houve uma análise mais geral do prontuário médico, ou mesmo do prontuário médico, ou de todo o histórico médico trazido pelo segurado, né? Foi feita uma análise mais objetiva, pura e simples, dos requisitos do atestado médico. Depois nós tivemos, então, ainda dentro das leis da Covid, o decreto 10.413, que estende a duração da antecipação dessa, né, antecipação que era para durar só 3 meses, com requerimentos efetuados até 30 de novembro de 2020, a portaria conjunta 47, alterada pela portaria conjunta 79, a portaria conjunta 1194, que dispôs sobre a confirmação do auxílio, do benefício de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. E, por fim, essa lei mais nova, que a gente já até conversou pelo WhatsApp, né? Essa lei de março de 2020, bem recente, que autoriza a INSS a conceder auxílio por incapacidade temporária com base apenas em atestado médico. Mas nada fala em relação à aposentadoria por incapacidade e auxílio-acidente, né? Então, na verdade, a gente está com... Aqui há um buraco, e esse benefício teria uma duração de apenas 90 dias. Então, a gente não sabe se essa carência de análise dos benefícios muito provavelmente vai durar ainda esse ano todo, né? Acredito que esses 90 dias vão continuar sendo insuficientes para essa questão. Deixa eu ver, tem algumas... Eu não consigo ver o chat aqui. Bom, a questão é essa dos benefícios por incapacidade, a perspectiva objetiva, o fato de efetivamente terem sido fechadas as agências, que eu já coloquei para vocês, até que ponto, né, o simples afastamento do direito ao benefício por incapacidade, ainda que por um determinado período, por quantas agências da INSS estão fechadas, não é uma medida inconstitucional no momento em que fere a perspectiva objetiva do direito fundamental previsto na Constituição. Bem, e por fim, em relação aos servidores públicos federais, nós tivemos aqui o decreto 10.620, de fevereiro de 2021, onde se transferiu a competência para concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência da União para o Ministério da Economia em relação à administração pública federal direta e para o INSS em relação aos servidores de autarquias e fundações públicas, né? Tentando, então, concentrar em apenas dois órgãos a análise de todos os benefícios, todas as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência da União. Até que ponto realmente isso vai ser eficiente, é uma dúvida que eu tenho, né? E realmente a gente só vai conseguir enxergar isso daqui a um tempo e ver se realmente vai ser eficiente essa transferência da competência, né? A gente sabe que o INSS mal dá conta da análise dos segurados do regime geral da Previdência, então, a não ser que ocorra uma reestruturação do cargo muito grande, acho pouco provável que a gente tenha uma análise
eficiente desses benefícios. A portaria do Ministério da Economia, 3031, regulamentou, então, esta alteração feita pelo decreto 620. Bem, disso tudo, deixa eu ver aqui, não temos, tá. Disso tudo, eu só consigo pensar num videozinho que eu vi recentemente, né, e aí vai servir para a gente tomar um cafezinho e dar uma acordada, mas um vídeo recentemente que me fez realmente ver como é a saga do segurado do regime geral da Previdência ou até mesmo do servidor público federal após, né, essa enxurrada de legislação e decreto e tudo mais. Um videozinho bem curtinho de 3 minutos. Bem, acho que deu para ter uma ideia aqui, né? Para nós, servidores públicos e para os segurados do regime geral, acho que a única forma de nós conseguirmos o mundo cor-de-rosa de novo é indo dessa para melhor, né? Porque essa contínua redução do direito aos benefícios previdenciários tem sido realmente muito limitadoras, né? Muito limitadora em relação ao próprio direito fundamental. Bem, para a gente analisar até que ponto
os direitos fundamentais, a emenda constitucional, ela é efetivamente constitucional na redução desse amparo, né? A gente tem que ter algumas balizas, né? Até que ponto realmente eu posso reduzir esse amparo. Ontem mesmo a gente se questionou em relação ao coeficiente de cálculo de 60%, ou mesmo da aposentadoria, da pensão por morte, que o Daniel vai falar mais tarde, reduzindo esse coeficiente em 60% de 60%. Né? Então, a gente pega 60% da aposentadoria por invalidez que o segurado teria direito e ainda aplica um coeficiente de 60% em cima. Né? Então, até que ponto, efetivamente, eu posso reduzir esse amparo previdenciário a quase nada? Né? Bem, quais são, então, dentre os benefícios, os mais fundamentais, né? Os benefícios mais fundamentais no amparo a esse direito previdenciário? Quando eu fiz o trabalho de conclusão do mestrado da PUC, analisando o direito fundamental à previdência social, eu também fiz essa análise em relação ao núcleo essencial do direito fundamental, saindo do mais fundamental para o menos fundamental. A Constituição Federal, ela nos traz alguns critérios, né, iniciais. Primeiro de tudo, lá do artigo 7º, eu extraio o direito dos trabalhadores. Né? Então, o artigo 7º me dá uma indicação de que quem merece uma proteção maior do Estado é o segurado empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial, lá no artigo 195, e, posteriormente, o empregado doméstico. O contribuinte individual viria numa esfera um pouco mais externa e depois, numa esfera um pouco mais externa, o segurado facultativo. Tá? Então, entre os beneficiários subjetivos, pelo menos da análise que eu entendo ser a correta, eu extrairia desse artigo 7º e do artigo 195 esse núcleo mais duro do direito fundamental à previdência social. Em relação não mais ao sujeito ativo, né, ao sujeito passivo, ou beneficiário, mas em relação ao benefício em si, as prestações, quais seriam as mais fundamentais em si? E aí eu teria que analisar a história da Previdência Social para verificar o motivo pelo qual se criou um regime de previdência social, né, estatal, e não puramente privado. Que a gente, quando analisa lá as leis de Bismarck e a criação da Previdência Social lá na sua origem, a ideia inicial foi o quê? Amparar o segurado, o trabalhador, né? E aí veio primeiro o trabalhador, empregado, no caso de uma ocorrência de um risco social que lhe impediria, que lhe retiraria a capacidade de trabalho para prover a própria subsistência ou a de seus dependentes. Né? Então, aí eu tenho o núcleo duro, que é a retirada da capacidade laborativa para prover a própria subsistência. E aí, dentro desse núcleo duro, eu poderia inserir os benefícios por incapacidade, porque esses são realmente os benefícios onde o trabalhador realmente não consegue se programar para fazer uma poupança privada específica para esse amparo próprio e dos seus dependentes, no caso do óbito, né? Então, nós temos aqui a incapacidade e o óbito, como sendo, no meu entender, o núcleo duro desse direito fundamental à previdência social. Tá? Então, se eu partir dessa ideia de que o benefício, o sistema de seguridade público e estatal, ele foi criado para garantir a subsistência do trabalhador e de sua família, no caso de uma ocorrência de um risco social feito antes que o segurado conseguisse capacidade financeira suficiente para prover a sua subsistência nessa situação, esse, para mim, então, seria um dos benefícios mais fundamentais. E na parte externa desse direito fundamental à previdência social, a gente teria a aposentadoria por tempo de contribuição pura, né? Onde agora nós não temos mais, em virtude da emenda constitucional 103, mas até a emenda constitucional 103, eu diria que o que está mais fora do direito, do núcleo essencial do direito fundamental à previdência social, é esse benefício por tempo de contribuição sem idade mínima, porque o segurado que se aposenta com 35, 40 anos, como a gente pega eventualmente, junta tempo rural, um especial, certamente ainda tem a capacidade laborativa para prover a sua subsistência. Então, eu estaria fora desse núcleo essencial
do direito fundamental. Aqui eu trouxe a teoria das esferas, que é utilizada no princípio da proporcionalidade no direito constitucional alemão, né, onde se fala justamente nessa questão. Eu poderia ir restringindo o direito fundamental do menos essencial para o mais essencial. Isso tudo, para mim, assim, por que eu trouxe hoje para vocês? Porque eu quero fazer um debate em relação a algumas questões e eu queria, assim, trazer algum amparo, algum subsídio para que a gente pudesse discutir essas questões, tá? Até que ponto o legislador constituinte derivado pode efetivamente ir restringindo esse direito fundamental a ponto de entrar nesse núcleo essencial do amparo previdenciário? Bem, com relação aos benefícios por incapacidade, eu já vou pular no quadro comparativo, para a gente não perder tempo. O que nós tínhamos na redação anterior? A previsão do artigo 40, parágrafo 1º, que previa a aposentadoria por invalidez permanente, por eventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se estende serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou curável. A emenda constitucional 103 tirou, essa previsão da doença grave, contagiosa ou incurável, a gente vai ver, tem um dispositivo mais adiante, e manteve a incapacidade permanente, né, não é mais invalidez, agora a gente chama de incapacidade, quando os servidores estiverem suscetíveis de readaptação, na forma da lei do respectivo ente federativo. Então, jogou para o ente federativo fazer o cálculo desse benefício, não necessariamente mais proporcional ao tempo de contribuição, como dizia antes. Bem, e aí nós temos o artigo 26 da emenda constitucional, que prevê o cálculo da média salarial e agora de 100% do período contributivo, ao contrário do que nós tínhamos antes pela lei 10.877, que pegava os maiores salários de contribuição de 80% do período contributivo. O artigo 1º, então, da lei 10.877, trazia que as remunerações consideradas não poderiam ser inferiores ao valor do salário mínimo, uma questão que a gente até analisou ontem, posterior à emenda constitucional 103, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição nos meses que o servidor estiver vinculado ao regime geral da Previdência Social. Em relação ao artigo 26, parágrafo 6º, a emenda constitucional previu a possibilidade de se excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício. Aqui tem uma discussão que eu quero trazer depois, porque o órgão que já regulamentou administrativamente essa questão é o INSS, e eles deixaram claro a interpretação do Executivo de que não se aplicaria esse parágrafo 6º do artigo 26 da emenda constitucional 103 para benefícios não programados, tá? Talvez porque o próprio parágrafo 6º diz que podem ser excluídas da média das contribuições que resultam em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Então, dá a entender que esse artigo se refere apenas aos benefícios em que se concede com base em tempo mínimo de contribuição. E como os benefícios não programáveis não se exige tempo mínimo de contribuição, então seria uma interpretação, digamos assim, aceitável dizer que esse parágrafo 6º do artigo 26 não se aplicaria aos benefícios por incapacidade, tá? Os benefícios não programáveis por incapacidade e pensão por morte. Eu sei que, por exemplo, o Daniel entende que esse artigo se aplica, né, aos benefícios por incapacidade. Não sei, Savares, qual é o teu entendimento aí? Né? A gente está pensando inicialmente, né, no que é possível aplicar ou não é possível, já que a gente não tem uma lei que realmente regulamenta, mas me parece assim que no momento em que o parágrafo 6º diz, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, parte do pressuposto que eu estaria aplicando esse artigo para benefícios que tivessem como critérios, como requisitos para concessão, tempo mínimo de contribuição, tá? Enfim, mas aí a gente acaba naquele problema da aposentadoria por idade, que é um benefício programado, né? E que a gente viu que tem os TikTok da vida aí oferecendo revisão de benefício ou concessão de benefício com um valor bem alto, pagando uma única contribuição no teto. Bem, qual é o coeficiente de cálculo? Qual era o coeficiente de cálculo anterior e qual ficou o posterior? Antes da emenda constitucional 103, era um número de
tempo de contribuição do segurado dividido por 30, se mulheres, e de número de contribuição do segurado, se homem, dividido por 35, multiplicado pela média de 80% do período contributivo. Na lei nova, agora na emenda constitucional, nós temos, então, 60% mais 2% para cada ano que excede 20 anos de tempo de contribuição, tá? Então, considerando a média salarial 100% do período contributivo. Bem, antes, né, e aí eu não sei se a gente vai continuar, vai entender que continua se aplicando ou não continua se aplicando, mas eu não tenho, na verdade, não tem mais razão de ser, em tese, esse artigo 191, porque ele diz que, quando proporcionar o tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. A não ser que o segurado tenha tido sempre contribuições muito baixas e só no final teve um cargo maior, em geral, vai ficar dentro desse 1/3 da remuneração da atividade, o cálculo feito com base em 60% da média salarial. Em geral, teria que ver caso a caso, realmente, mas me parece que, em geral, se for o mesmo, como ele tem que estar 10 anos no mesmo cargo, né, provavelmente, não sei se vai... Aí teria que ver, porque aqui é benefício por incapacidade. Bom, enfim, tem que ver caso a caso. Existem várias questões aqui que podem modificar esse benefício. Então, antes eu tinha proventos integrais, quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa incurável. Não existe mais a possibilidade de aposentadoria integral nesta última hipótese, só com acidente de trabalho, doença profissional, de doença do trabalho. Tá? Então, atualmente, 100% da média do todo o período contributivo, quando se tratar apenas de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, né? Não há mais a previsão de doença grave, contagiosa ou incurável. E aqui, de novo, a discussão se o parágrafo 6º se aplica ou não no artigo 26. 2 questionamentos que eu quero trazer para vocês daqui a pouco, tá? Mulheres que se aposentam pelo RGPS têm direito a aumento do coeficiente após 15 anos de tempo de contribuição. É legítima a distinção em relação às mulheres do RPPS? É proporcional essa distinção? Haveria uma afronta ao princípio da igualdade, nesse caso aqui? Se observarmos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo exigido nem é de 20 ou 15 anos, é de 25 anos. Então, por que para as mulheres do RPPS não se trouxe também possibilidade de aumentar o coeficiente após 15 anos de tempo de contribuição? E a dúvida que também cai em relação ao RPPS e RGPS é se é possível excluir da média as contribuições que resultarem em redução do valor do benefício nos casos de aposentadoria não programada. Calculei aqui 3 benefícios por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente de um servidor, aqui eu botei um juiz federal substituto, pedi para a contadoria fazer esse cálculo para nós, segurado do RPPS, iniciou a contribuição no dia 1º de novembro de 2005, ficou inválido no dia da promulgação da emenda constitucional 103. Não se trata de doença grave, acidente de trabalho, qualquer natureza ou moléstia profissional. Então, nós temos aqui uma RMI correspondente à média de 80% do maior salário de contribuição. Aqui vem a remuneração do segurado, e não limitada ao teto, porque é anterior à instituição da Previdência Complementar, né? Então, esse juiz federal estava contribuindo sobre todo a sua remuneração. E a proporção coeficiente de cálculo a ser aplicada é de 14/35, porque ele tem 14 anos de tempo de contribuição. E aí, considerando 80% do período contributivo, o segurado tem 134 mensalidades, e o valor, então, fica correspondente a 14.038. Agora, pasme, benefício concedido depois da emenda constitucional para o servidor, depois da emenda constitucional 103. Exemplo 2, o segurado, a mesma coisa, juiz federal, só que ficou inválido no dia posterior à emenda constitucional 103. O benefício dele ficou maior. Por quê? Por causa do coeficiente de cálculo. Mesmo que a média tenha sido menor do que a média anterior, vejam que aqui eu tenho 33 mil e antes eu tinha 35 mil,
o coeficiente de cálculo dele vai ser maior, porque parte de 60%, né? E antes partia de 1/3 da remuneração. Então, aqui eu tenho 20.370, foi vantajoso. Se a gente analisar e dividir o tempo de contribuição por 30 ou 35, a gente vai ver que até 21 anos para o homem e até 18 anos para a mulher, que é quando se atinge 21 por 35 e 18 por 30, se atinge os 60%, até então não há diferença. A partir de então é que o benefício começa a ficar pior depois da emenda constitucional 103. Tá? Não tem diferença, não. Até esse percentual fica igual ou melhor, né? Porque o segurado vai ter um coeficiente maior do que teria se fosse antes da emenda constitucional. Mas a partir dos 22 anos e dos 19 anos de contribuição, homem ou mulher, o benefício começa a ficar menor, pós-emenda constitucional. E, por fim, se fosse aplicado o coeficiente de 100% sobre a média de 100% do período contributivo, nós teríamos aqui uma renda mensal de 33.951, lembrando que não temos mais a doença grave incluída dentre essas possibilidades. Em relação aos benefícios do regime geral da Previdência Social, eu vi aqui uma questão. A alteração do artigo 201, para inciso 1º, ele traz como cobertura os eventos de incapacidade temporária permanente para o trabalho e idade avançada. E aí, então, vi que alguns doutrinadores se questionam se poderia a lei excluir desse amparo, do amparo a esse benefício, né, o antigo auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, o direito a esse amparo dos segurados facultativos, né? Então, essa já começa sendo a primeira indagação, se a legislação que regulamentar esta emenda constitucional 103 poderá excluir esse direito dos segurados facultativos. Eu penso que não, na medida em que o que eu tenho que analisar aqui, segundo eu penso, né, assim, eu acho que seria a interpretação mais sistemática desse amparo em relação ao segurado facultativo, é a capacidade em tese que esse segurado facultativo tem, de um determinado momento, de ser inserido no mercado de trabalho, de ser reinserido no mercado de trabalho. Então, muitos dos segurados facultativos ou ainda não foram inseridos no mercado de trabalho, ou estão numa entre-safra de inserção no mercado de trabalho. Então, eu teria que considerar em tese, e essa análise, inclusive, eu já faço atualmente, a possibilidade de ele ser inserido ou não no mercado de trabalho, para garantir, então, a sua subsistência, né, de modo a ter condições de prover a própria subsistência. Bem, mas isso, até então, a própria regulamentação ainda permite a concessão desse amparo, desses dois amparos, aos segurados facultativos. Fazendo a comparação, então, não vou discutir aqui a questão do limite mínimo do salário de contribuição, né, das contribuições recolhidas inferiores ao limite mínimo, mas essa questão do artigo 26, parágrafo 6º, né, se podem ser excluídas da média das contribuições que resultam em redução do valor do benefício nos casos de benefícios não programados. Né? O artigo 37 da Portaria 450 de abril de 2020 já deixa bem claro que esse dispositivo não se aplica aos benefícios previdenciários não programáveis, deixando, então, o decreto 3.048, com a redação dada pelo decreto 10.410, que ele só se aplica para as aposentadorias programadas, para aposentadorias programadas, especial por idade rural, e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição. Então, essa é a interpretação dada pelo próprio INSS, pela própria administração. Até aí, eu tenho entendido que, como não é benefício concedido com base no tempo de contribuição, no primeiro momento, poder-se-ia pensar que esses dispositivos são constitucionais, tá? Que eu realmente não poderia aplicar esse parágrafo 6º do artigo 26 para esse tipo de benefício por incapacidade ou pensão por morte. Bem, aí nós temos, então, qual a diferença entre o que nós tínhamos antes da emenda constitucional e posterior? Principalmente a média de 100%
do período contributivo. Então, se antes nós tínhamos a possibilidade de excluir 20% do período contributivo, agora não temos mais, né? E o coeficiente, que deixou de ser 100% para ser 60% mais 2% da média de 100% do período contributivo. E aqui tem aquela diferença de que para as mulheres do regime geral da Previdência Social, o parágrafo 5º permite o acréscimo de 2% para cada ano, além de 15 anos de contribuição, e não de 20, como acontece em relação aos segurados do sexo masculino. Já quando se trata de benefício acidentário, que antes era igual, de 100%, acidentário ou não, agora o benefício não é, como o benefício é de 60%, para esses casos de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, doença profissional, de doença do trabalho, fica então o coeficiente de 100% da média salarial. Em relação ao antigo auxílio-doença, agora chamado benefício por incapacidade temporária, nós tínhamos 91% da média, sendo média de 80% do período contributivo, limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição. A RMI do auxílio-doença não poderia exceder essa média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Atualmente, o artigo 26, da mesma forma, agora modificou o conceito de salário de benefício para 100% do período contributivo, mas o coeficiente de cálculo ainda continua sendo dado pela Lei 8.213. Tá? A questão é, continua aplicando o limitador da RMI do artigo 29, parágrafo 10 da 8.213? Devo aplicar esse limitador da média dos últimos 12 salários de contribuição? Ou entendo revogado pelo artigo 26, parágrafo 6º, se eu entender que ele é aplicável para os benefícios por incapacidade temporária. Né? Então, esse é um outro questionamento que provavelmente ainda a gente vai ter, com o qual a gente vai ter que encarar, o outro questionamento que a gente vai ter que encarar. Né? Então, se esse artigo 26, parágrafo 6º, se ele for aplicável, se eu entender que ele é aplicável nos benefícios não programáveis, no caso de benefício por incapacidade temporária, eu mantenho essa aplicação, esse parágrafo 10 do 29, ou eu posso excluir esses valores, né, e pegar só o que é, eu teria esse artigo sendo sobreposto ao 29.10 da 8.213. Auxílio acidente se manteve, então, praticamente a mesma coisa do que nós tínhamos antes, né, então, a única coisa é que a medida provisória 905 reduziu drasticamente o valor do benefício para 50% do valor da aposentadoria por invalidez que ele receberia, né? Daí, no caso, seria 50% de 60%, né? Seria um valor bem irrisório, mas essa medida provisória não foi convertida, né? Então, a redação que nós temos hoje ainda permanece nos 50% da média salarial, sendo a média salarial hoje de 100% do período contributivo, e o benefício pode ser inferior ao salário mínimo, como todos vocês já sabem. Tá? Então, aqui eu fiz um quadro da medida, da emenda constitucional com a medida provisória 905, né, os casos em que eu aplicasse os 50% da aposentadoria. Se fosse acidentária, seria 50% de média e 50% de 100%, então não modificaria muito. Exemplo 1 do segurado do regime geral da Previdência Social. As novas disposições sempre vão ser piores para o segurado do regime geral da Previdência Social aqui, né, ao contrário do que aconteceu na RPPS. Por quê? Porque o coeficiente da aposentadoria por invalidez antes da emenda constitucional era de 100%, né, para todos os casos. Então, no caso segurado do RGPS, mesmo período de contribuição, ficou inválido, ou seja, permanentemente incapaz em 13 de novembro de 2019, o benefício seria de 5.823 se ele tivesse sempre contribuído no teto, sendo que o teto de novembro é 5.839. Então, ele teria um benefício muito próximo ao teto do salário de contribuição. Aí, depois, no exemplo 2, o segurado ficasse incapaz permanentemente no dia posterior à emenda constitucional 20, o benefício dele fica de 60% da média salarial de 100%. Né? Então, a média salarial já é mais baixa e o coeficiente também implica uma redução bem grande no benefício. E na terceira hipótese, se ele tiver uma incapacidade decorrente
de causa acidentária, né, o benefício dele fica em 100%, mas aí a média de 60% do período contributivo, ficando em 5.772, um pouquinho menor do que o primeiro exemplo. Tá? Então, aqui a gente pode ver na prática o que as alterações da emenda constitucional implicaram nos benefícios do regime geral da Previdência Social. Os questionamentos que eu quero trazer para vocês: é possível excluir, então, da média dos salários de contribuição o artigo 26? É possível excluir os valores que resultam em redução do valor do benefício, né? Eu posso aplicar o artigo 26, parágrafo 6º, nos benefícios não programados? E essa indagação é para os dois, RPPS e RGPS. Bom, aqui a gente vai enfrentar muito essa questão. O segurado que vinha recebendo auxílio-doença e na transformação do auxílio-doença para benefício por incapacidade permanente, o coeficiente, que era de 91%, fica para 60%. Né? Essa redução afronta o princípio da redutibilidade do benefício previdenciário, previsto no artigo 194, parágrafo 1, inciso 4º. Aplica-se o coeficiente de 60%, ou de 100%, ou de 60%, no caso de incapacidade permanente transformada depois da emenda constitucional com auxílio-doença anterior à Constituição, a emenda constitucional, não sei se vocês entenderam, o segurado começa com a incapacidade antes da emenda constitucional, recebe auxílio-doença antes da emenda constitucional, mas essa incapacidade se transforma em permanente depois da emenda constitucional. Na transformação de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, concedido antes da emenda constitucional em aposentadoria por incapacidade permanente auxílio-acidente, deve ser feito um novo cálculo do salário de benefício? Ou seja, o segurado está recebendo um auxílio-doença que corresponde a 91% do salário de benefício, calculado com base em 80% do período contributivo, tá? Antes da emenda constitucional. Vem a emenda constitucional e diz, olha, para aposentadoria, o cálculo é feito com base em 100% do período contributivo. O que a INSS está fazendo no momento? Isso eu confirmei com a Gabriela, com a colega lá de Criciúma, que tem contato com o pessoal que calcula os benefícios do INSS. O INSS está calculando um novo salário de benefício, mesmo sem retorno à atividade, diferente do que o STF entendeu, naquele julgamento do artigo 29, parágrafo 5º. Então, o que nós temos? O auxílio-doença de 91%, considerando 80% do período contributivo, transformado em aposentadoria por invalidez de 60%, de 100% do período contributivo. Ou seja, diminui o coeficiente e diminui o salário de benefício. Então, nós temos duas diminuições acontecendo aqui, pós-emenda constitucional, ainda, se eu fixar a DI permanente, depois da emenda constitucional, ainda que o benefício tenha sido concedido, o primeiro benefício tenha sido concedido antes da emenda constitucional. E aí a minha dúvida, se eu entendo que tem que ser calculado novo salário de benefício pós-emenda constitucional, aplicando 100% do período contributivo, eu vou ter que resgatar o artigo 29, parágrafo 5º, ou seja, eu posso incluir o período de gozo de benefício auxílio-doença até a transformação para cálculo dessa média de 100% do período contributivo? Além disso, eu entendo restabelecido o antigo artigo 44, parágrafo 1º, que permitia a majoração da aposentadoria por invalidez, considerando como período de contribuição o período em gozo de auxílio-doença? Eu vou manter só 60% do período efetivamente trabalhado até a DAT, lá do início da DIP, do auxílio-doença, ou eu vou incluir como período de contribuição, como tempo de contribuição para majorar o cálculo da aposentadoria, o período em gozo de auxílio-doença? Então, esses questionamentos a gente vai ter que se fazer no momento em que a gente verificar que o INSS está calculando um novo salário de contribuição, um novo salário de benefício, considerando as disposições da emenda constitucional 103. Tá? Então, em caso positivo da primeira pergunta, eu preciso solucionar as duas seguintes. Tá? E é possível estabelecer, então, a majoração da aposentadoria por incapacidade permanente vinculada ao tempo de contribuição, quantidade de benefício vinculado a risco não programado e não ao tempo de contribuição do segurado,
cuja finalidade é justamente amparar o segurado antes que consiga formar poupança privada. Então, aqui a gente tem uma consideração do tempo de contribuição para majorar a aposentadoria por incapacidade, quando o risco é justamente, ocorre normalmente antes da pessoa conseguir formar uma poupança, ou pelo menos um tempo de contribuição suficiente para majorar esse benefício, tá? Muito obrigado, meu querido amigo, irmão de concurso, José Antônio Savares, né? A quem saúdo em nome de todos os magistrados que acompanham o curso realizado pela Imagens. Também minha saudação especial para o nosso diretor da escola, o desembargador Márcio Rocha, e também a Isabel Cristina, em nome de quem eu saúdo todos os servidores da Imagens, né, que têm se empenhado de forma realmente heróica, sempre para que as atividades da Imagens possam transcorrer da melhor forma possível. Então, a minha homenagem também aos servidores da Imagens. Bom, prezados amigos, eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite do meu querido amigo José Antônio Savares para tratar a respeito de um tema que realmente é muito importante no dia a dia, né, de quem atua nas turmas recursais e também nas varas federais com direito previdenciário, que versa, então, a respeito dos benefícios devidos aos dependentes no regime geral e nos regimes próprios de previdência. Se trata, como nós podemos perceber, né, de uma temática bastante ampla, razão pela qual eu vou fazer aqui alguns recortes em relação a essa matéria, né? Mas antes de iniciar diretamente no tema, eu gostaria apenas de fazer uma contextualização mais global, ou seja, nós temos vivido no nosso país um processo de transformação do sistema previdenciário, né, que os colegas mais antigos certamente têm conhecimento, mas que não é um processo completamente aleatório como se poderia pensar, né? As reformas que vêm sendo realizadas no sistema previdenciário brasileiro, elas têm perseguido fundamentalmente 3 objetivos, e pela compreensão desses 3 objetivos, fica mais fácil de entender o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, né, no âmbito da previdência pública no nosso país. Que objetivos são esses? Bem, não é segredo nenhum que a Previdência atravessa um período bastante delicado no que tange à sustentabilidade econômica do sistema, razão pela qual, né, se entende que o peso dos direitos fundamentais sociais acaba comprometendo, né, as atividades inerentes ao Estado no que tange a outras tarefas relevantes, de forma que, então, se tem batido muito nessa tecla do déficit da Previdência, e, obviamente, se eu estou dizendo que eu tenho um déficit, ou seja, aquilo que eu arrecado não é suficiente para pagar as minhas contas, né, eu tenho que fazer 2 coisas. Eu tenho que cortar custos naquilo que for possível e ampliar a arrecadação. Quando a gente pensa no governo federal e nos regimes próprios de previdência, né, lato sensu, nós vamos perceber que as reformas elas têm uma tendência de reduzir a amplitude da proteção previdenciária como um todo, né? Então, seja, por exemplo, através do estabelecimento de requisitos mais rigorosos para o acesso às prestações previdenciárias, seja por transformações, e a Marina tratou de várias questões importantes aqui com relação à mecânica de cálculo, né? Ao fim e ao cabo, nós vamos ter prestações que vão entregar um valor inferior àquilo que era pago até então, ou nós podemos pensar ainda no estabelecimento, por exemplo, da falta de repasse devido dos reajustes para quem já está na percepção de benefício previdenciário, ou ainda na tributação dos inativos, né? Como acabou acontecendo com a emenda constitucional número 41 de 2003, né? Que autorizou pela primeira vez no âmbito constitucional essa cobrança. Bom, então esse é o primeiro objetivo, a gente não precisa ficar muito tempo falando dele. Os outros 2 objetivos também são autoexplicativos, podemos dizer, né? Ou seja, se vende para a sociedade que não faz sentido, do ponto de vista da isonomia, que os trabalhadores do setor público tenham um tratamento mais privilegiado que os trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, aqui, você não enfoca as questões inerentes à particularidade de determinadas profissões,
você não destaca aqui, muitas vezes, as renúncias que o servidor público faz em nome da estabilidade, em nome, né, da dedicação ao bem-estar da sociedade através de um desempenho adequado do cargo público? Não. A única carreira que mereceu um tratamento diferenciado, a única carreira considerada como carreira de Estado e que, por consequência, continua tendo uma previdência nos mesmos moldes anteriores, nós podemos dizer, a emenda constitucional número 3 de 1993 até agora, né, é justamente os servidores militares, certo? Então, dentro desse objetivo, o que nós vamos fazendo? Nós vamos uniformizando as regras existentes entre a previdência pública dos servidores públicos e a previdência pública dos trabalhadores da iniciativa privada. Até que seja possível, então, né, que esses trabalhadores recebam exatamente o mesmo tratamento da previdência pública e, inclusive, seja possível que o INSS fique o responsável pela administração de toda a previdência pública no país, inclusive dos regimes próprios de previdência. Observem, por exemplo, que recentemente nós tivemos uma mudança no que tange ao INSS assumindo, então, a responsabilidade pela concessão dos benefícios dos servidores, então, das autarquias, né, e fundações públicas. Então, isso não é de graça que está acontecendo, né? Isso faz parte de um projeto de metas de longo prazo, porque, evidentemente, se as regras são as mesmas, né, até mesmo por uma questão de economia, você só precisa ter um único órgão gestor para tratar de todo esse processo. Claro que a gente pode pensar, né, que se o INSS hoje já não consegue dar conta, né, meu amigo Savares, das demandas que são veiculadas na esfera administrativa com perícias atrasadas no INSS há mais de 6 meses, ou concessões de benefícios, por exemplo, de pensão por morte há mais de 3 meses, quer dizer, situações que muitas vezes fica difícil de você entender, né, como é que isso acontece dessa maneira, mas, então, isso faz parte deste processo. E o terceiro objetivo, queridos amigos, evidentemente que em todos os países do mundo, quanto mais generosa for a previdência pública, menos espaço nós temos para a previdência complementar, né? Então, a gente vai observar que esse processo de não só fortalecimento da previdência complementar, mas até mesmo de criação, né, de mercados que não existiam até então. O nosso amigo Fábio Souza, na excelente palestra que deu ontem, né, tratou bem dessa questão da ampliação da previdência complementar na vida dos servidores públicos e, inclusive, a proposta que existe de passar para a previdência privada a questão dos benefícios de risco, né? O que certamente será uma situação bastante complicada se a gente pensa no que já aconteceu em outros países. Mas, enfim, então eu só queria situar a minha fala dentro desse universo. Nós compreendemos que essas transformações elas não estão acontecendo assim de forma isolada, isso faz parte de um processo. Bem, mas quando nós pensamos nos benefícios devidos aos dependentes, evidentemente que assume relevância 2 benefícios: a pensão por morte e o auxílio reclusão. Pensão por morte e auxílio reclusão. Observem que na ideologia da emenda, né, da emenda constitucional 103, até mesmo para que ela pudesse ser aprovada, houve um acordo entre o Poder Executivo e os parlamentares de que o desgaste pela aprovação da emenda, porque evidentemente é algo bastante impopular, a realização de qualquer reforma previdenciária, esse desgaste deveria ser compartilhado com os parlamentares, então, dos entes subnacionais. De forma que, de um lado, a gente olha e fica perplexo, porque se a Previdência Pública apresentava questões delicadas e a necessidade da realização de ajustes, os entes subnacionais, né, estados e municípios, nós encontramos situações que são verdadeiramente caóticas, né, para dizer o mínimo. Basta citar aqui o nosso caso, né? O estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a pior situação previdenciária do país, quando a gente compara o número de aposentados e pensionistas, né, o número de inativos, com o número de servidores em atividade. Então, mas observem que para os entes subnacionais, as mudanças realizadas pela Emenda Constitucional 103, elas só aconteceriam depois que
os parlamentos dos entes subnacionais ratificassem os termos da reforma. E, em alguns casos, né, houve não uma ratificação total, houve uma ratificação parcial, e há situações ainda de entes subnacionais que sequer o projeto foi enviado, para, isso me refiro aos municípios, né, sequer o projeto foi enviado para ser debatido no parlamento do ente subnacional. Bom, mas então isso tudo para destacar que nós encontramos, de um lado, o artigo 40 da nossa lei fundamental determinava as balizas que deveriam ser observadas pelos regimes próprios de previdência. Então nós tínhamos um paradigma a ser observado, mas esse paradigma não era completamente observado, porque nós vamos encontrar, por exemplo, né, a Lei 9717, a chamada Lei Geral dos Regimes Próprios de Previdência, estabelece lá no seu artigo 5º que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderiam, nos seus regimes próprios, contemplar benefícios diversos do regime geral. Certo? Entretanto, nós temos, sim, entes subnacionais que possuem regime próprio de previdência que têm prestações diferentes, né? Tem um rol mais amplo do que o previsto, por exemplo, não só no regime geral, mas no próprio regime próprio da União. Nós vamos encontrar entes que têm, por exemplo, só para citar exemplos assim mais recorrentes, né? Podemos citar auxílio funeral. Nós temos entes subnacionais que pagam, por exemplo, um auxílio funeral. Então, a família do servidor falecido comprova, né, o custeio das despesas, né, do funeral, e há um ressarcimento parcial, limitado até a remuneração do servidor, né, ou um salário mínimo, enfim, dependendo da legislação do ente subnacional. Nós temos, como é o caso do regime próprio da União, benefício de auxílio natalidade. Se o servidor público apresentar a certidão de nascimento do filho, ele tem direito de receber, então, pagamento de um salário mínimo, por exemplo. Então, só para citar algumas situações que demonstram, então, que esse artigo da Lei 9717 não era observado, foi objeto de impugnação perante os tribunais de contas, mas a interpretação que foi dada ao fim e ao cabo foi a seguinte, né, de que não é possível pagar benefícios diversos do regime geral com recursos previdenciários. Mas se houver outras fontes de custeio, então o que acontecia é que muitos regimes consideravam que esses benefícios eram de natureza assistencial e, portanto, pagam com recursos de outras fontes, então, de forma que o Tribunal de Contas acabava reconhecendo possível essa solução. Bom, mas então, os benefícios mais importantes que nós temos são pensão por morte e auxílio reclusão. Tá? Eu quero, desde logo, meus amigos, destacar que eu vou concentrar a minha análise no benefício de pensão por morte por dois motivos. Uma questão jurídica e outra questão econômica. Tá? Começo, então, falando pela questão jurídica. No âmbito do regime geral de previdência social, a disciplina básica do auxílio reclusão, ela está lá no artigo 80, e nós temos, então, a previsão de que se aplica ao auxílio reclusão tudo aquilo relativo à pensão por morte que não houver disposição em sentido específico, né? E eu acrescentaria, porque eu sou crítico de algumas disposições da pensão por morte que me parece que não deveriam ser aplicadas no caso do auxílio reclusão, quando forem compatíveis com o espírito desse benefício, com a finalidade da concessão e as características desse benefício. Mas ok, então nós temos uma base jurídica, né? Que é essa base do artigo 80. Qual é o aspecto econômico? Se a gente olha para o Boletim Estatístico da Previdência Social, e aqui eu falo da última edição que eu examinei, né? Talvez tenha saído até uma outra edição, mas eu examinei a de janeiro de 2021. Dessa edição de janeiro de 2021, eu constatei o seguinte: nós temos atualmente, no âmbito do regime geral, 36 milhões de benefícios. Certo? 36 milhões de benefícios. Sendo mais de 31 milhões benefícios previdenciários e o saldo, então, né, composto por benefícios de prestação continuada, que são benefícios assistenciais, nós sabemos, pagos com recursos da União, mas que são administrados pelo INSS porque a União não tem uma estrutura própria
para realizar as tarefas de concessão e acompanhamento, né, da manutenção dos requisitos para que o benefício continue a ser pago. Bom, então, dentro desse universo de mais de 31 milhões, nós temos aqui, eu anotei, 7.994.060 benefícios de pensão por morte e manutenção. Ou seja, quase 8 milhões, somando aqui os benefícios de pensão por morte comum e também os de natureza acidentária. Quase 8 milhões. Isso dá 22% dos benefícios do regime geral, os benefícios previdenciários do regime geral. Agora me perguntem qual é o percentual que nós temos hoje de benefícios de auxílio reclusão. Alguém tem alguma ideia? Alguém quer fazer um chute? Quanto vocês acham que representa, no custo total do regime geral, os benefícios de auxílio reclusão hoje em manutenção? 0,01. Tá? Um chute bem pertinente, doutor Márcio. Chegou quase lá. 0,05%. Tá? Ou seja, 16.900 benefícios de auxílio reclusão em manutenção. Isso decorre justamente das alterações que foram feitas na legislação, tornando mais difícil o acesso a esse benefício. Né? Porque, claro, nós não poderíamos esperar outra coisa desse governo. Né? Dentro da linha ideológica desse governo, né, que reforça ainda mais aquela ideia que o povo tem nessa base, que é o Bolsa Bandido, né? O auxílio reclusão é o Bolsa Bandido, evidentemente que o acesso a essa prestação vem sendo profundamente dificultado. O que contrasta, quando a gente olha, Savares, para a população carcerária do nosso país. Né? Para quem não sabe, né, o Brasil é o terceiro país com a maior massa carcerária do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Né? Nós temos mais de 800 mil presos, segundo o último dado que eu vi, e eu estou falando aqui daqueles recolhidos em unidades prisionais, sem falar daqueles que estão nas delegacias ou que estão em casa cumprindo pena por prisão domiciliar, por exemplo. Tá? Então, isso contrasta, né, fortemente com a proteção social que é dada, então, para as famílias dessas pessoas que, então, poderiam receber alguma atenção do Estado, porque existe aquele princípio de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Bom, então, a partir dessa perspectiva, eu posso, então, começar a minha análise em relação a alguns recortes que eu fiz em relação à disciplina jurídica da pensão por morte e das reformas que vêm sendo feitas até agora. Bom, nós não podemos esquecer que a Lei 8.213, de 1991, eu costumo dizer, né, que ela é uma versão remasterizada da velha Lopes. Aquela lei orgânica da Previdência Social de 1960, né, evidentemente que inspirada pelos princípios protetivos da nossa lei fundamental, né, mas se a gente verificar, o modelo de família que foi trabalhado pela Lei 8.213, em verdade era o mesmo modelo familiar da década de 60. E esse modelo familiar ele foi profundamente alterado no seio da sociedade brasileira. Né? Basta destacar, por exemplo, que em 1960, quando a Lopes foi editada, o benefício de pensão ele era imaginado para ser um benefício concedido para a família do homem trabalhador. Né? Porque se partia de uma concepção que só o marido deveria trabalhar. A mulher, se trabalhasse, inclusive, né, nós tínhamos no próprio Código Civil algumas disposições que hoje o pessoal mais novo pode ficar chocado. Né? Disposições como, por exemplo, a mulher casada ela não era totalmente responsável, ela era relativamente incapaz, pelo Código Civil de 1916. Outra questão, né? O casamento era a única forma legítima de constituir família. O casamento entre homem e mulher. E mais ainda, o homem podia, inclusive, anular o casamento
caso ele descobrisse que a mulher tinha sido deflorada antes do casamento. Existia um prazo prescricional do Código Civil para que essa ação fosse movida, né? Então, claro, isso parece até folclórico, mas isso é importante destacar, porque essa disciplina da Lopes, ela vem para a Lei 8.213 com duas exceções básicas, né? Primeira, as cotas de pensão, porque em 1960, o cálculo do benefício, que agora foi represtinado pela emenda 103, né? O cálculo do nosso benefício, ele é de pensão, ele era feito, então, com uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, mas não devemos esquecer que as famílias brasileiras, nesse período, eram famílias numerosas. Na década de 60, a taxa de natalidade era mais de 6 filhos por família, contando o meio urbano e o rural, porque no rural, nós sabemos, era muito comum, nós temos mais de 10 filhos. No lado, por exemplo, dos meus pais, em ambos os avós, eles tinham mais de 10 irmãos. Então, isso, a realidade que vem da década de 60. Bom, então, na Lei 8.213, o benefício de pensão, ele recebe uma mudança importante, que foi essa mudança das cotas, né, que passou a ter uma cota básica de 80%, e não mais de 50%, mais 10% por dependente, e que com a Lei 9.032 vai ser, então, de 100%, né, a partir, então, do advento da Lei 9.032 de 1995. Bem, o outro aspecto que eu referi que foi muito importante foi a questão do marido ser reconhecido como dependente, né? E observem que, mesmo a Constituição Federal de 1988, estabelecendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e inclusive o inciso 5º do artigo 201 previa expressamente que a pensão era devida a cônjuge e companheiro, o INSS só foi operacionalizar a concessão com base nesse critério quando então, entra em vigor a Lei 8.213 de 1991. E aquelas ações que eram ajuizadas buscando a autoaplicabilidade, o Supremo Tribunal Federal demorou 10 anos para reconhecer que a Constituição Federal era autoaplicável em relação à concessão de pensão por morte para maridos em decorrência do óbito das mulheres, justamente porque o modelo familiar que nós tínhamos, né, é um modelo no qual, se houvesse o falecimento da esposa, da companheira, o homem poderia ter uma dor moral profunda, mas ele não era considerado dependente porque cabia a ele o papel de ser o provedor da família. Então, isso só para explicar que, efetivamente, quando a gente pensa no benefício de pensão, era necessário fazer alguns ajustes importantes. E como a disciplina da pensão era uma disciplina que, na maior parte, não estava no corpo da Constituição, nós vamos observar um conjunto de mudanças importantes entre 2014 até 2019. Tá? Um conjunto de mudanças muito importantes na disciplina da pensão, que até agora estão repercutindo, né? Mas que demonstram que o nosso país, na ocasião, quando a gente compara com a disciplina do benefício de pensão no âmbito internacional, efetivamente apresentava alguns pontos importantes, né? Eu vou destacar alguns deles, né? Em 2014, por exemplo, quando foi editada a medida provisória, né, 664, que foi convertida na Lei 13.135, né? E essa lei aqui eu sempre brinco que não tem como esquecer, né? Porque é uma lei que tem duas coisas que, na minha leitura, muitas vezes atrapalham bastante o país, né? Me perdoem, então, os queridos amigos, é uma brincadeira, evidentemente, tá? Mas assim, então, é o 13 do PT e o 135 é o número que as pessoas ligam quando querem fazer um agendamento perante o INSS, né? Então, o 13 do PT, o 135, evidentemente que o que viria daí seria algo que causaria, então, dificuldade para as pessoas, né? E eu não tenho nenhuma ideologia política, que fique muito claro, né? Não sou nem petista e nem bolsonarista, me sinto no direito de criticar qualquer autoridade pública que efetivamente não esteja conduzindo os rumos da nação da forma como eu acho adequada. Claro que aqui não é o fórum específico para isso, mas só para fazer um comentário para que não fique, então, de minha parte, né, nenhum resquício de que eu tenho determinada ideologia que atrapalhe a minha análise jurídica quanto às questões previdenciárias.
né? Bom, então, feito esse esclarecimento, foi feito um estudo internacional bastante interessante, levando em conta a realidade de 132 países em 2014. Né? E dentre esses 132 países, se percebeu que, em relação à pensão, quando comparado com o conjunto desses países, a disciplina da pensão no nosso país, ela apresentava, vamos dizer assim, né, um pacote de bondades, né, que certamente seria difícil de ser mantido ao longo do tempo, em face das evoluções que aconteceram, tanto do ponto de vista demográfico, como do ponto de vista econômico, porque, por exemplo, passou a impactar muito no que tange ao regime geral de previdência social e nos regimes próprios, porque as pensões começaram a durar por um tempo muito maior com a evolução da expectativa de sobrevida e, por exemplo, com o fato de não existir proibição, né, de que o pensionista entabulasse uma nova união, seja um casamento ou união estável, e o benefício não era cessado, o benefício continuava sendo pago, sendo que em 55% dos países, por exemplo, a realização de uma nova união determina a cessação do benefício de pensão. De outro lado, o benefício era concedido sem que houvesse um tempo mínimo de casamento ou união estável para cônjuge e companheiro, o que também contrastava com pelo menos 31% dos países que foram examinados. Não havia ainda a exigência de uma idade mínima para o cônjuge sobrevivente. Então, era possível, em alguns casos, que houvesse o segundo ou terceiro casamento com um cônjuge extremamente jovem e a pensão seria vitalícia, independentemente do nível de renda, né, que podia até ser maior do que o do falecido. Né. Também não há exigência de para a concessão de benefício para cônjuge e companheiro, diferentemente do que acontece em uma parcela reduzida dos países, né? Tem alguém que está com o pet aí, né, bastante animado. Né? Mas então, só para destacar que nesse estudo, então, cerca de 16% dos países estabeleciam, mesmo para cônjuge e companheiro, a necessidade de comprovação de dependência econômica para a concessão do benefício. E ainda, né, 78% dos países exigiam a concessão de um prazo mínimo de carência para a concessão do benefício para os dependentes em geral. Então, é a partir desse estudo e do diagnóstico que é feito, então, nas contas da Previdência, e certamente que é muito mais fácil, se você precisa buscar redução de custos, mexer no benefício de pensão do que mexer na aposentadoria, porque na aposentadoria o cidadão enxerga de forma direta que ele está sofrendo um prejuízo. Não é verdade? Quando se mexe no benefício de pensão, se o cidadão não tem filhos, né, muitas vezes ele não vai ficar, vamos dizer assim, tão indignado com as mudanças, ele não vai oferecer tanta resistência com relação a essas mudanças. E elas puderam ser feitas, então, porque, como falei, a maior parte da disciplina da pensão não estava estabelecida no corpo da nossa lei fundamental. Bom, começo então falando em relação à questão da carência. Pessoal, se a qualquer tempo alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, fiquem inteiramente à vontade para me interromper, né? Será uma satisfação poder compartilhar com vocês aqui algumas dúvidas que eu tenho em relação à matéria, e se vocês também puderem participar, para mim vai ser uma alegria. Né? Fiquem todos à vontade para participar. Doutor Daniel, já que... Fala, meu querido amigo. Já que abriu o espaço, né, eu queria só dizer que aquele momento que houve ali o barulho, né, dos pets ali foi do desembargador Márcio ali na casa dele. E eu não vejo problema nenhum que eventualmente isso aconteça. Você não sei se você tem alguma coisa contra, se você gostaria de pedir para todos os colegas atentarem para isso. Não sei se o doutor Márcio gostaria de perguntar para você. Eu sou um defensor do direito fundamental dos animais. Desculpa, querido, só para fazer aqui o break, já que você vai entrar agora na questão da carência, tá bom? Não, perfeito, perfeito. Alguém mais quer fazer defesa dos pets aí? Também? Não? Eu gostei da sua canequinha, viu, Savaz? A canequinha aí...
Mostra para a galera aí a sua canequinha personalizada. Bom, então, em relação à alteração do acesso aos benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão, já havia uma proposta na MP 664, estabelecimento de um prazo de carência de 2 anos para a concessão tanto da pensão por morte como do auxílio reclusão. Tá? Essa proposta, ela acabou sendo, no Congresso Nacional, acabou sendo rejeitada, mas, no seu lugar, nós tivemos, então, a introdução de 2 requisitos de elegibilidade para o benefício em relação ao cônjuge e ao companheiro. Ou seja, passou a ser exigido o pagamento de 18 contribuições e a duração de 2 anos da união estável ou do companheirismo, mas na ausência de qualquer desses requisitos, o que acontece é que a pensão ainda assim seria concedida, por isso nós não podemos cogitar de um prazo de carência, mas ela seria concedida por curtíssima duração, ou seja, por apenas 4 meses, e não afetaria o direito dos demais dependentes. Ela afetaria, então, apenas o acesso dos cônjuges e companheiros para um benefício de longa duração. Bom, entretanto, uma nova tentativa de introduzir prazo de carência agora frutificou, né, pela Lei 13.846, porém, esta mudança ela afetou apenas o benefício de auxílio reclusão. Então, inclusive, essa quem conta é o nosso querido amigo Fábio Souza, né? Essas informações eu não sei de onde ele extraiu, né? Mas o nosso querido amigo Fábio Souza disse que havia, inclusive, em alguns casos, né, um pessoal do crime organizado que fazia planejamento previdenciário, Savares. Então, eles, né, se preocupavam em pagar uma contribuição, assim, para não perder a qualidade de segurado, pensando no auxílio reclusão. Então, agora o planejamento previdenciário vai demandar um tempo maior, né? Precisa, como carência, então, 24 contribuições para o acesso ao auxílio reclusão, o que quebra aquela paridade de requisitos existente entre a pensão por morte e o auxílio reclusão, porque para a pensão por morte continua não existindo prazo de carência. Né? Eu não sei se já foi enfrentada essa questão por alguns colegas, se já foi, né? Eu peço que alguém coloque no chat depois, ou então se manifeste, que é o seguinte: na hipótese do cidadão falecer em momento que ostentava a qualidade de segurado, certo? Ele era contribuinte individual, então não havia dúvida de que ele havia exercido atividades, mas não havia pago contribuições por todo o período. Então, se ele tinha menos de 18 contribuições, a pensão, em princípio, vai ser concedida apenas por 4 meses. Entretanto, como não é carência, na minha avaliação, seria possível que os dependentes efetuassem o pagamento dos atrasados com o objetivo de que a pensão fosse de longa duração. Não sei se alguém já viu alguma situação dessa, por exemplo. Não? Porque não se trata de carência, né? A exigência de 18 contribuições. Ora, se houve o trabalho, né, o cidadão não pagou as contribuições porque, eventualmente, não dispunha de recursos, né, naquele momento. Ele faleceu mantendo a qualidade de segurado. Por exemplo, tinha 15 contribuições. Na minha avaliação, seria possível que houvesse o recolhimento, então, né, das contribuições faltantes para completar os 18, a fim de que a pensão fosse de longa duração. Bom, outra questão que eu quero enfocar com os colegas versa sobre a mudança, então, que foi feita no termo inicial do benefício de pensão por morte. Tá? A alteração que foi feita no artigo 74 pela MP 871, convertida na Lei 13.846, de 2019, que passou a estabelecer o seguinte, que a pensão tem como termo inicial, nós sabemos, o óbito, né? O termo inicial é a data do óbito, apenas se o requerimento for feito até 90 dias. Essa era a redação anterior à MP 871.
a MP 871, ela acrescenta agora, tratando expressamente dos filhos menores de 16 anos, ou seja, dos absolutamente incapazes, prevendo, então, que para esses dependentes, a pensão só será devida a contar da data do óbito, se requerida até 180 dias. Então, aqui, nós temos uma discussão com relação à possibilidade de você aplicar prazo de prescrição e decadência em relação a absolutamente incapaz. Né? E, aliás, em relação a essa questão, também é importante referir, né, o que aconteceu por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, com a melhor das intenções, né, buscando, então, concretizar de forma mais detalhada a Convenção de Nova York, né, o Tratado de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, ela altera o artigo 3º do Código Civil, de forma que agora são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Ou seja, se você tem uma pessoa com deficiência, com uma incapacidade mental grave, sem nenhuma possibilidade de discernimento, ocorrendo o óbito do pai ou da mãe dessa pessoa com deficiência, que muitas vezes pode tardar para fazer o requerimento, afinal de contas, muitas vezes a família sequer tem ideia, porque quando ocorre o falecimento, talvez o segurado não estivesse vertendo contribuições e estivesse em período de graça, mas a família não tem obrigação de conhecer direito previdenciário, então demora para fazer o requerimento para um absolutamente incapaz. Tá? Então, nesse caso, nós aplicaríamos os prazos de prescrição e decadência contra o absolutamente incapaz? Sei. O que os colegas têm decidido em relação a essa questão, por exemplo? Deixa eu perguntar para o meu amigo Erlon. Está aí o Erlon? Não? Tirando onda aí comigo. Ô, Daniel, até onde eu saiba, o nosso tribunal tem alguns precedentes que, inclusive, são relatados, são de relatoria do Lázaro aqui, né, quando ele esteve substituindo. A interpretação que ele faz, a princípio, pelo que foi decidido, seria contado o prazo de 180 dias, eu sei que não é o que está na lei, o prazo de 180 dias contaria a partir da data que ele implementa a idade de 16 anos, né? Fazendo uma interpretação, a lei veio restringir, e pela interpretação ele aumentaria o tempo que teria para poder fazer o recebimento desde o óbito, né? Esse é o entendimento, pelo que eu tenho conhecimento, da última vez que eu pesquisei essa questão aqui no tribunal, que os julgados que eu encontrei foram nessa linha, né? Eu não vi nada, até agora, pelo menos, na linha da inconstitucionalidade da decadência ou prescrição para absolutamente incapaz. Certo. Do absolutamente incapaz, nós temos decisões do desembargador Paulo Afonso, que eu me recordo, né? Decisões até muito interessantes, muito bem fundamentadas, mas veja que com relação aos absolutamente incapazes, por serem pessoas com deficiência, né? Que na égide do novo Código Civil deixaram de ser absolutamente incapazes, a fundamentação ela é bastante interessante porque ela se apoia na Convenção de Nova York, que é um tratado de direitos humanos, que foi recepcionado, né, por ter sido submetido àquele procedimento diferenciado do parágrafo 3º do artigo 5º, com status de emenda constitucional. Portanto, superior às leis ordinárias. Né? E a lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela, em verdade, ela está estabelecendo uma proteção menor do que a proteção que existia quando o tratado que o Brasil é signatário, diz exatamente que não é possível que nós tenhamos um tratamento menos benéfico do que aquele que já existia em período anterior. Né? Então, quer dizer, é claro que a intenção do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi permitir que a pessoa com deficiência tivesse direito ao trabalho,
acesso ao trabalho, que ela pudesse dispor do seu corpo, da sua sexualidade, mas em nenhum momento ela imaginava que poderia estabelecer uma proteção previdenciária inferior à que existia. Né? Mas então, a Convenção de Nova York, ela permite que você afaste, nesse caso, o curso da prescrição e da decadência, com base, então, numa norma que tem status constitucional. Agora, já essa alteração que foi feita agora, por isso que eu queria ouvir os colegas, nós não temos um tratado de direitos humanos que foi submetido ao mesmo procedimento. Sim, o ECA, por exemplo, ele consubstancia em várias das suas disposições tratados de direitos humanos, que o Brasil é signatário, mas que iriam viger no plano da supralegalidade. Não, porque não foram submetidos, segundo entende o STF, ao procedimento específico estabelecido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E agora há uma referência expressa aos menores de 16 anos. Por isso é que eu gostaria de ouvir os colegas se, em relação a essa matéria, nós tínhamos alguma argumentação jurídica que foi, então, trabalhada assim, com mais denodo em relação a essa matéria especificamente. Mas, claro, eu já tinha a informação de que o tribunal tinha decisões nesse sentido, mas não da fundamentação utilizada de forma mais detalhada. Então, por isso que eu te perguntei. Savares, o que você pensa sobre essa questão, Savares? Eu penso, primeiro, se é possível correlacionar, de fato, duas questões que me parecem distintas. Uma norma que disciplina a data de início do benefício com uma norma que se refere à prescrição. Talvez ambas decorressem na legislação previdenciária até recentemente da mesma lógica de que o decurso de tempo não pode afetar negativamente a esfera do menor, a esfera do incapaz. Porém, eu consigo vislumbrar de maneira que são regras distintas. Eu me bati bastante nessa alteração, sabe? E mesmo em relação ao menor de 16 anos, eu consegui entender que, embora haja uma norma dizendo a respeito da não prescrição para o absolutamente incapaz, que essa regra ela tem uma disciplina independente daquela da prescrição. Não havia essa regra em relação ao menor, então a gente aplicava aquela da prescrição e resolvia tudo assim, dizendo que a DIB do absolutamente incapaz era no óbito, né? Mas no estudo que fiz e tentei ver contrapontos e testar, eu entendi como legítima a fixação da DIB para esses casos, mesmo quando se trata de absolutamente incapaz, quando ultrapassado o prazo de 180 dias. Eu fiz ali um estudo, o caráter alimentar também, que na ação de alimentos também acontece isso, quer dizer, a fixação dos alimentos se dá a partir do pleito, né? Não haveria muito sentido em retomar o passado. Enfim, até onde eu alcancei, né, o posicionamento atual. Não cheguei ainda a propor isso no encaminhamento judicial, não enfrentei ainda. Mas na análise que eu fiz, eu cheguei nesse resultado por hora, até agora, foi onde eu alcancei. Então, obrigado pela contribuição, é interessante, porque nós tínhamos o artigo 79, né, Savares, que mandava aplicar justamente a disciplina da lei civil. E o artigo 79 também é revogado pela lei 13.846, né? E ela vai mais longe ainda, né? Porque ela não só trata de alterar o artigo 74, como nós sabemos, o termo inicial, mas ela também acrescenta parágrafos ao artigo 74 no que tange aquela questão da habilitação posterior de dependente, quando já há a percepção do benefício por dependente previamente habilitado, né? Que é, então, aquela questão que nós já vimos diversas vezes nos processos, em que você tem lá o benefício de pensão que está sendo pago para a companheira ou esposa do segurado, enfim, talvez até existam filhos, e algum tempo depois, 5 anos mais tarde, por exemplo, você tem lá uma sentença que transita em julgado na Justiça Estadual, na qual ocorre, então, o reconhecimento de paternidade em relação ao segurado falecido por parte de um jovem, né? E porque, evidentemente, que a pessoa não vai conseguir requerer um benefício de pensão no INSS se não apresentar a comprovação da sua condição de dependente. E essa condição de dependente acaba vindo de forma tardia, justamente porque existia
uma controvérsia que deve ser dirimida na Justiça Estadual. Aqui também talvez tenha ocorrido uma demora que não pode ser imputada, né, ao filho absolutamente incapaz, porque ele não tem condições de diligenciar nesse sentido, né? E após, então, a questão ser dirimida no âmbito da Justiça Estadual, vem o requerimento de benefício e o INSS vai aplicar o artigo 76. Ou seja, havendo requerimento do benefício por dependentes que preencham os requisitos legais, o INSS vai conceder, e qualquer inscrição ou habilitação posterior para o INSS vai produzir efeitos a partir daquele momento. Qual era o entendimento aqui da quarta região? Esse é um entendimento pacífico, não apenas nas turmas recursais, mas no tribunal também. Entendimento pacífico, de que o menor não poderia ser prejudicado nessas circunstâncias, e nós mandávamos, nessa base, nós mandávamos que o INSS, então, até pela questão da solidariedade, como a Previdência tem outras fontes de custeio, que o INSS pagasse a cota desse dependente desde o óbito. Esse era o entendimento, então, inclusive, que prevalecia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Mas o que aconteceu? No final de 2017, essa questão ela chega, então, no âmbito do STJ, e no voto do ministro Herman Benjamin, o que acontece, então, é que o STJ faz um overruling, né, em relação a essa matéria, e o STJ, então, passa a entender fundamentalmente o seguinte, né? Muito embora o entendimento do STJ seja de que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, as parcelas sendo devidas desde a data do óbito, porém, quando o benefício já está sendo pago para dependente previamente habilitado, para que o INSS não tenha que pagar duas vezes, então o STJ entendeu que o pagamento seria devido apenas a contar da apresentação do requerimento perante o INSS. E por conta disso, né, nós tivemos, então, inclusive, alteração na jurisprudência da TNU, como eu vou referir, mas o que eu quero destacar, né, para não correr risco de que a jurisprudência mudasse de novo, então, a MP 871, ela trata de disciplinar esse procedimento lá nos parágrafos 3º a 6º do artigo 74, e na redação original da MP, inclusive, se vedava ao Poder Judiciário que decidisse, né, de forma liminar em relação a essa matéria. Somente após o trânsito em julgado é que seria aplicado o entendimento do Poder Judiciário. Tá? Bom, isso inclusive contrariava a súmula do Supremo Tribunal Federal, mas no momento, então, da conversão da MP em lei, essa questão foi alterada, né? Então, agora consta ali expressamente que, ressalvada a existência de decisão judicial em sentido contrário, se é estabelecida uma polêmica no âmbito administrativo ou judicialmente, a ideia inicial do INSS é suspender o pagamento da cota, aguardando a definição. Uma vez definida, ele vai pagar de forma corrigida, né? Salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. Mas, de todo modo, fica claro, né, no artigo que, em qualquer caso, vai ficar assegurado ao INSS a opção de cobrar os valores, então, que foram indevidamente recebidos, né, em face desta habilitação. Então, só para destacar que a TNU ela tinha o tema 81, né, tema 81, que diz: contra os menores impúberes não corre o prazo do artigo 74, inciso 2º, né, devendo o benefício ser concedido desde a data do óbito, mas ela aprovou o tema 223 na sessão de novembro do ano passado. Então, o tema 223 já está em sintonia com o novo entendimento do STJ. Ou seja, o dependente absolutamente incapaz faz jus desde o requerimento, né? Mas, se houver outro dependente habilitado, então, essa habilitação tardia vai produzir efeitos a contar do momento que for realizada, né? Então, a TNU tem no tema 223 o mesmo entendimento hoje, e até não poderia ser diferente, né? Já que a TNU é a guardiã da jurisprudência do STJ, então dificilmente a TNU vai decidir alguma questão de forma diferente quando a jurisprudência do STJ já está consolidada em um determinado sentido. Bom, só para demonstrar, então, como nós temos observado essa aproximação, então, das regras relativas
ao regime geral e aos regimes próprios de previdência, isso fica muito claro quando a gente compara o regime próprio da Lei 8.112. Porque, como eu referi, nos regimes próprios dos entes federados, muitos não ratificaram a reforma e, por consequência, aplicam uma disciplina muito mais favorável em relação ao benefício de pensão. Né? Mas se a gente olha o rol de dependentes do artigo 16, que todo mundo conhece de cor e salteado, né? Aquele rol de dependentes lá do artigo 16. A classe prioritária, composta de cônjuge, companheiro e filhos, menores de 21 não emancipados ou pessoas com deficiência. Segunda categoria, pais. Terceira categoria, irmãos nas mesmas condições dos pais. Bem, o artigo 217 da Lei 8.112, ele tinha um rol de dependentes que apresentava diferenças importantes. Né? Inclusive, para que se tenha uma ideia, antes da Lei 13.135, você podia ter, no âmbito de regime próprio de previdência, a possibilidade de dividir uma pensão por morte, por exemplo, entre a esposa, né? Aliás, entre o filho do servidor e a mãe do servidor, a avó desse cidadão. Né? Agora, com a mudança perpetrada pela Lei 13.135, o rol de dependentes acaba com outras palavras dizendo a mesma coisa que o rol do artigo 16. Ou seja, se você tem um dependente que agora é de primeira categoria, o filho, mesmo que a mãe do segurado, uma senhora idosa doente, resida, né, com ele, a pensão vai ser concedida para o filho menor e não vai ser paga para a mãe do servidor público federal. Então, só para mostrar como nós tivemos essa evolução no sentido de uniformização das regras, né, do benefício de pensão, da mesma forma que as regras do regime geral. Outra questão importante, quando a gente trata dos dependentes, eu quero falar dos dependentes excluídos agora, né, alguns recortes. A Lei 8.112, desde a sua redação original, tinha a perda do benefício por indignidade. Né? O artigo 220 da Lei 8.112 já previa a impossibilidade de conceder benefício de pensão por morte quando nós tínhamos dependente que participou dolosamente do resultado da morte do servidor. No regime geral, nós não tínhamos essa previsão, né? De forma que isso foi introduzido, então, posteriormente, né? E foi introduzido por uma situação bastante famosa, que virou até filme. Né? Não sei se todos têm essa informação, né? Mas aquela moça, né? A Suzane von Richthofen, segundo o INSS divulgou na imprensa, ela recebeu pensão por morte até os 21 anos. Então, muito embora ela tenha, e foi condenada por causa disso, né, por isso que eu falo, ela foi condenada por ter participado, junto com o namorado e o irmão do namorado, da morte dos pais, ela recebeu pensão até os 21 anos. Então, quando isso foi divulgado, houve uma movimentação forte na sociedade, né, e o resultado disso foi, então, que na Lei 8.213 também passou a existir essa perda do direito ao benefício quando nós temos a participação de dependente no óbito do segurado. E agora, com a Lei 13.846 de 2019, o que nós temos aqui é a previsão de que isso se aplica, né, para o autor, o coautor, o partícipe, seja o homicídio doloso ou a tentativa, né, dolosa desse crime, e há a previsão, inclusive, da possibilidade, porque nós sabemos que o processo criminal só transita, né, em julgado contra a pessoa que não tem acesso a uma defesa qualificada, ou seja, as pessoas pobres, né, os criminosos do colarinho branco, sabemos que o processo criminal não vai transitar em julgado nunca no nosso país. Né? Mas então, o que acontece é que, em face dessa dificuldade de transitar em julgado, imaginem, por exemplo, com relação a companheiro, ou marido, ou cônjuge, né, de forma geral, efetivamente haveria uma maior possibilidade de ser eficaz. Mas com relação a filhos menores, quando transitasse em julgado o processo, muito provavelmente o benefício já teria sido pago. Né? Então, por conta disso, se previu a possibilidade de que, mediante procedimento administrativo, no qual se garanta o contraditório e ampla defesa, possa ocorrer a suspensão provisória do pagamento do benefício. Né? Então, essa, uma alteração importante que foi feita pela Lei 13.135,
no regime geral. A outra questão interessante, feita no inciso 2º, diz respeito na Justiça Federal, ficou conhecido como as ações das cuidadoras, né? Quem é que não apreciou, no âmbito dos juizados especiais ou das turmas recursais, aquelas ações nas quais aparecia lá uma senhora ou uma moça, assim, que era 30 ou 40 anos mais nova que o segurado falecido, e eu não tenho nada contra amor, né, entre pessoas com idades diferentes, que fica muito claro, né? Não tenho nada contra. Mas, às vezes, fica meio difícil de você entender, né, que houve, efetivamente, uma relação na qual as pessoas tinham o objetivo de constituir uma família, né, quando você percebe, por exemplo, que a forma como eles se conheceram foi quando ela foi contratada para cuidar do seu fulano. E na audiência ela não chama do João, do Pedro. Ela diz que ela foi contratada para cuidar do seu fulano, denotando que ela não tem esse grau de intimidade, né? E aí, na sequência, você percebe que quando ela foi contratada, o cidadão já estava num grau avançado de Alzheimer, ou seja, portanto, ele não tinha condições efetivamente de deliberar nesse sentido. Tá? Então, ficou expresso no artigo 220 que perde o direito à pensão por morte, o cônjuge ou companheiro, se comprovada a qualquer tempo a existência de simulação ou fraude, seja na união estável ou no casamento, né? Quando o objetivo exclusivo dessa união é buscar constituir direito ao pagamento do benefício, certo? E às vezes acontece não só em relação à união estável, mas em relação a casamento também. Claro que com relação ao casamento é muito mais difícil de você comprovar, mas eu trago aqui 2 exemplos interessantes. Um foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, em fevereiro do corrente ano, em que um tio com 72 anos, com doença terminal, casou com a sobrinha de 25 anos. Então, o TCU desconsiderou o casamento para fins previdenciários, houve um mandado de segurança no STF, e o STF, então, manteve a decisão do TCU. Né? E a outra situação que eu recordo, ela versa sobre, então, na Justiça Federal da Paraíba. Né? Também, para não mostrar que eu sou preconceituoso, né? A situação era a seguinte: uma senhora de 76 anos, tá? Ela casou com um jovem de 25. Uma senhora de 76 anos casou com um jovem de 25. E aí foi concedida a pensão. Entretanto, né, posteriormente, se descobriu que, em verdade, essa senhora tinha uma sobrinha que ela amava, como se filha fosse. Como ela não podia deixar a pensão para a sobrinha, ela forjou um casamento com o namorado dessa sobrinha, para fins, então, de que eles pudessem continuar tendo acesso aos recursos que eram repassados, então, por essa caridosa alma. Né? Mas, então, vejam que quando foi julgado procedente essa ação da União, o rapaz sequer recorreu. Né? Esse processo ele ficou conhecido nacionalmente, se vocês procurarem na internet, tem um número, inclusive.